Boa noite, turma. Eu achei interessante mostrar esse vídeo para vocês em função do que nós já vimos até agora. Não sei se vocês se lembram, nós vimos em momentos anteriores, nós falamos de variância, em que nós tínhamos apenas uma variável no processo. Tá? E agora, o nosso assunto agora, trata-se de correlação entre duas variáveis. Antes, quando era variância, tínhamos apenas uma variável. Agora temos duas variáveis que vão se correlacionar ou se relacionar. Por exemplo, temos aqui x e y, que são as variáveis, estão positivamente correlacionadas quando elas caminham no mesmo sentido. E na sequência, elas estariam negativamente correlacionadas quando elas caminham em sentidos opostos. O que significa isso? Por exemplo, vamos verificar uma situação prática. Se eu tiver que chegar do ponto A ao ponto B, né? Então se eu, por exemplo, aumentar a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo de chegada a este ponto B? É claro que vocês imaginam que esse tempo será reduzido. Então, ou seja, eu aumentei a velocidade e o tempo reduziu. Tá certo? Esse exemplo aí, na verdade, eu estou falando de uma correlação negativa. Por quê? As variáveis caminham em sentidos opostos. Ou seja, a velocidade aumenta e o tempo reduz. Ok? Bom, vamos ver agora um segundo exemplo de uma correlação positiva, em que elas caminham no mesmo sentido. Imagine você dentro do seu carro, quando você acelera mais o teu carro, o que acontece com a velocidade? Dá para imaginar que a velocidade vai aumentar. Então, ou seja, eu acelerei mais, a minha velocidade aumentou. Então, eu estou dando exemplo de uma correlação positiva, porque as variáveis caminham no mesmo sentido. Obviamente, esse sentido pode ser crescente ou decrescente. Mas como assim decrescente? Se eu acelerar menos, a minha velocidade reduzirá. Ou seja, estou no sentido decrescente. Ao contrário, se eu acelerar mais, a minha velocidade vai aumentar. Então, ou seja, são dois exemplos de duas variáveis x e y que se relacionam de forma positiva, ou seja, caminham no mesmo sentido, ok? Ou seja, se eu falei velocidade e tempo, por exemplo, quer dizer, velocidade e tempo. Sempre que você comparar duas variáveis, uma será x e outra y. Lembre, observe esse detalhe, x maiúsculo, y maiúsculo. Então, há outros exemplos que vocês podem pensar, refletir, que vocês poderão imaginar em termos de correlação positiva ou correlação negativa. Tá? Então, a primeira medida de correlação que nós vamos ver é a chamada covariância. Covariância. Nos faz lembrar que essa medida vai ser derivada da variância que nós vimos em momentos anteriores. Tá? Então, o que é a covariância? Vou abreviar aqui para vocês como COV, de covariância. Ela mostra se a relação entre duas variáveis é de independência ou se a dependência entre elas é de forma positiva ou negativa. No primeiro caso, os vetores que direcionam essas variáveis estão na mesma direção. Lembram? Aumentei a velocidade porque eu aumentei a aceleração, por exemplo. Tá? Se estiverem em direções contrárias, a relação será negativa, foi o que eu acabei de explicar. Tá? Então, como eu havia dito, a covariância vai ser calculada através do desdobramento da variância, que nós já conhecemos. Ok? Então, vamos ver na sequência esse procedimento. Observem que essa fórmula aqui, nós vimos no momento anterior, é forma de variância, certo? Ou seja, é o somatório de x índice I menos x, olha o tracinho, x média, ao quadrado. O que isso significa? Você tem o quadrado dos desvios do meu valor de interesse. Tá?
Então, o que eu tenho aqui? Já que, para não haver confusão, vocês concordam que essa fórmula aqui é a mesma daqui? Ou seja, x índice ao quadrado menos x barra, que é a média, ao quadrado. Mesma coisa aqui, o primeiro termo vezes ele mesmo, que dá o x ao quadrado. Tá certo? E aí, para nos facilitar, substitui-se essa variável x por um y, tá certo? Para não ficar x duas vezes, x por um y, apenas no segundo termo, ou seja, apenas neste termo aqui, x por y. Fazendo essa substituição, olha o que nós temos, ao invés de x índice i, teremos y menos y média i. Perfeito? Ou seja, então o que nós temos aqui? Que a covariância, tá? Você pode também representá-la como ρ, em função de x e y, ficará somatório de x índice i menos x média, ou seja, eu estou pensando na primeira variável, e quando eu substituir para y aqui, eu estou pensando na segunda variável, então eu tenho um produto aqui, ok? Bom, para nos facilitar nos exemplos, a gente vai pegar este termo aqui, ó, x índice i menos x média, e vamos substituir por um x minúsculo, que é de nosso interesse. E vamos pegar o y maiúsculo menos y média maiúsculo, vamos substituir por y minúsculo, ok? Bom, o que isso mostra para a gente? Essa estatística ela não mede, tá? Essa forma, a covariância, que é a medida estatística de correlação, ela não mede a intensidade desta relação entre as duas variáveis x e y, pois ela é influenciada pela magnitude dos números, mas somente se existe a relação de dependência linear ou não. Caso exista uma relação, ela será classificada como relação positiva ou negativa, cujos exemplos eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Bom, mas parece que está confuso. Vamos a um exemplo, tá? Para nós entendermos um pouco melhor. Neste exemplo aqui, exemplo 1, o que diz o enunciado para nós? Verificar se a relação ou correlação entre investimento, que eu vou dizer que será o meu x, em propaganda, e as vendas, que eu vou chamar de y. Então, ou seja, investimento vai ser a minha variável x, vendas será a minha variável y. Tá? De um certo produto para uma rede de varejo nacional. Então, quem faz esse trabalho aqui é o estatístico da empresa ou um gerente de produção, tá? Que tem que demonstrar. Porque o que você imagina? Quando você tem investimento e vendas, o que a gente imagina? Bom, se eu investir, eu vou vender. Mas nem sempre isso é verdade. Existe uma série de fatores que podem demonstrar isso. Tá certo? Então, ou seja, a estatística não vale você trabalhar com achismo. Você tem que demonstrar matematicamente, tá certo? Ou estatisticamente. Então, como é que é feito então esse cálculo? Nós precisamos construir uma tabela. Neste exemplo aqui, a tabela já está montada, tá? Mas como é que nós faremos então? Faremos uma tabela inicialmente com as variáveis x e y, certo? X e y. Aqui nós temos, na verdade, é uma matriz, né? Linhas e colunas, isso representa uma matriz. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas. Lembrando que 10 linhas, lembra de conceitos anteriores? 10 linhas representam 10 classes. Tá certo? Então o que está dito aqui? Que foi investido 3, né? Pode ser 3 unidades, 3 vezes 10 a terceira, 3 milhões, 3 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões, são investimentos. E o que é a venda estimada? Vender aqui 10 unidades, ou 10 mil, 15 mil, 35 mil. Então, ou seja, eu invisto 3 unidades qualquer e suponho que eu terei vendido 10 unidades. Para você resolver essa questão, você começa montando essa tabela inicialmente com a variável x e a variável y. Temos 10 suposições aqui, 10 hipóteses. Ok? Bom, e agora? Se você lembrar da fórmula que nós vimos anteriormente, que vai aparecer na sequência, eu vou precisar de encontrar meu x minúsculo. Lembram? Que nós substituímos lá o x, temos x por um x minúsculo, o y por um y minúsculo. Mas quem é o x minúsculo então? O x minúsculo eu atribuí
a x maiúsculo menos a média. X menos a média. Vai ter meu x minúsculo. Então, ou seja, nessa coluna aqui, ó, eu vou ter o quê? X menos a média. Tá certo? X maiúsculo menos a média maiúsculo, que será igual ao meu x minúsculo. Bom, então para eu dar sequência, o que você imagina? Esse termo aqui é comum. Então eu vou precisar encontrar esse termo aqui. De qual? Essa média da variável x. Então eu vou lá, né, vou olhar todos os termos e vou encontrar a média. Média aritmética, ou seja, x barra é 12. Por quê? Somando aqui, ó, 120 sobre a quantidade, que é a média, que são 10, dá 12. Então essa aqui é a minha média. Então o que eu terei aqui então? X menos a média. Então cada linha aqui, ou classe, eu terei x menos 12, que é a minha média. Tá? De forma semelhante, vai acontecer para y. Vou pegar o y, cada y, menos a média. Que média é essa? Média de y. Então eu também irei na coluna de y, farei um somatório, vou dividir por 10 e a minha média será 26,5. Ok? Então, ou seja, então eu vou criar inicialmente a coluna x minúsculo e a y minúsculo. Tá? Eu já tinha duas colunas, criei mais duas. Tá? Então, como é que eu faço esse cálculo aqui? Quem é esse x, esse 3 aqui? É meu primeiro valor. 3 menos quem? Menos a média. Ó. 3 menos a média, já que a média é 12, 3 menos 12, menos 9. Aí vou para a segunda classe. 10 menos quem? 10 é o x. Menos 12 vai ser menos 2. 15, meu próximo x. X em si, ó, x1, x2, x3, até o x10. Então, o meu terceiro valor é o x menos a média, que é 12. Então, eu vou encontrar aqui 3. E vou efetuando esse processo até o final. Tá? Até o final. Ok? De forma semelhante, eu venho para a coluna y. Y minúsculo. Quem é o y minúsculo? É o y maiúsculo menos y média. Menos a média de y que nós acabamos de calcular. Ou seja, 26,5. Eu dividi isso aqui por 10, achei 26,5. Então, quem é esse valor aqui? É o meu primeiro y. Cadê meu y? Ah, ele está aqui, ó, 10. 10 menos quem? A média que nós encontramos. 10 menos o 26,6 vai dar quanto? Menos 16,5. Então, temos que ter cuidado com os sinais na sequência, tá certo? Quem é esse 11,5 aqui? Ele é o meu y minúsculo, que eu encontro como 15, que é o meu próximo y, menos a média, que vai dar menos 11,5. Vamos só para o terceiro ponto. No próximo y, 35, menos a média, que vai dar 8,5. E eu faço esse processo também até o final. Quando eu chego tanto para x minúsculo, y minúsculo, até o final, tá certo? O que eu vou precisar fazer na sequência para eu encontrar a covariância? Eu vou ter que multiplicar esse x minúsculo pelo y minúsculo, ou seja, cada valorzinho aqui de x pelo valor de y. Então, nesse caso aqui, menos 9 vezes 16,5 vai dar 148,5. Menos 2 vezes menos 11,5 vai dar 23. 3 vezes 8,5 vai dar 25,5. Ok? Lembrem dos sinais, ó, negativo, negativo, positivo. Tá certo? Aqui embaixo, por exemplo, ó, menos 2 vezes 3,5, menos 7. Então, nessa coluna de produto aqui, ó, você, ora, poderá encontrar valores positivos, ora, valores negativos. Então, ou seja, quando você tiver o somatório de todos esses valores aqui, ó, porque na fórmula nos interessa o somatório. Então, ou seja, somando valores positivos com negativos, neste exemplo aqui, nosso resultado deu 539. Como a covariância é o somatório do produto de x minúsculo, y minúsculo, sobre a quantidade de classes, ou de eventos, que são 10, então 539 dividido por 10 vai dar 53
53,9. Então, ou seja, qual é a minha resposta? A covariância entre as duas variáveis será de 53,9. Ou seja, há uma relação ou correlação positiva entre as duas variáveis. Isso quer dizer o quê? Que se eu investir em Y, eu vou ter, obviamente, ganho, vou ter receita, vou ter lucro, porque elas caminham no mesmo sentido, né? Correlação positiva. Perfeito? Bom, vamos caminhar aqui mais um pouquinho. O exemplo 2 é interessante. Se nós agora multiplicarmos por 100, tá, os gastos em propaganda, ou seja, os investimentos, e mantivermos os valores das vendas os mesmos, constantes, constantes dos valores, e só multipliquei por 100 a variável investimento, todos os termos, as 10 classes. Obtive aqui um somatório, tá certo? E vou precisar aqui de uma média. Se aqui é 12.000, dividido por 10 vai dar 1.200. E mantendo os demais valores constantes e executando o mesmo processo, né, x menos a média, de 1.200, vou encontrar cada termo, os 10 termos, vou fazer o mesmo procedimento aqui, na verdade seria uma cópia, né? São os mesmos valores, e depois, ao multiplicarmos valor a valor, x com y minúsculo, eu vou ter tais valores. No finalzinho, quanto que eu encontrei? 53.900. Mas dividindo por 10, tá? Por 10 aqui, vai dar 5.390. Tá certo? Ou seja, é uma covariância positiva. O que isso mostra? Que se eu multipliquei por 100 uma das variáveis, a minha covariância também será multiplicado por 100. Lembra? Lá deu 53,9 vezes 100, 55.930. Perfeito? Então, isso aqui é a questão da covariância. Então, eu encontro a covariância para verificar a relação de duas variáveis, x e y. X vai ser o primeiro valor que eu escolho, o primeiro termo, e y o segundo. Por exemplo, velocidade, tempo, velocidade, distância. Tá certo? Bom, e aí a gente viu, portanto, lá que a covariância ela só diz que a minha correlação ela será positiva ou negativa. Nos exemplos aqui mostrados, nós vimos que foi um exemplo de correlação positiva. Tá certo? Se desse valor negativo no meu cálculo final, seria uma correlação negativa. Tá? Então, ou seja, só que nós temos mais uma medida de correlação para verificarmos. Vimos qual? Vimos a covariância, tá certo? E vamos ver agora a chamada coeficiente de correlação, R. Coeficiente ou índice de correlação, R. Tá certo? Esse índice de correlação R, na verdade, é para se tentar padronizar a covariância, tá? A gente vai tentar dividir a covariância pelos desvios padrão. Lembram? O que é o desvio padrão? Nós vimos em momentos anteriores. Desvio padrão era a raiz quadrada da variância. Isso nós já havíamos visto essa questão. Tá? Então, o resultado, quando a gente faz essa covariância dividir pelos desvios, vamos encontrar o chamado coeficiente de correlação R. Um R minúsculo. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Temos aqui a covariância, tá certo? Que vai nos levar a encontrar esse índice de correlação em função de x e y, desde que eu divida esse valor, essa covariância, pelos desvios, ó, desvio padrão em função de x, desvio padrão em função de y, tá certo? Tá aqui, ó, covariância entre as variáveis x e y dividido pelos desvios, onde x minúsculo e y minúsculo são as médias de amostras, tá certo? Média, ou seja, lembrando que já que temos uma tabela, temos uma matriz, tá certo? E da média, e outra média 2, ou seja, é a matriz 2. Ou seja, x é uma matriz, y é outra matriz, tá ok?
Então, para nós encontrarmos esse índice aqui, nós precisamos trabalhar em função da covariância. Vejamos como. Então, observem que, o que nós temos aqui? A correlação entre as variáveis x e y vai nos levar ao índice de correlação em função de x e y. Lembra? Nós dividimos a covariância pelos desvios, tá certo? Então, já que eu faço esse cálculo, o que eu tenho aqui? A gente viu lá atrás que tínhamos na covariância x menos x barra, e ao transformarmos, nós fizemos x, y vezes y menos y barra. E vou dividir aqui, ó, pela raiz de quem? Isso aqui o que é? Quadrado dos desvios, certo? Ou seja, eu tenho minha média e tenho um valor, x1, x2, x3, até xn. Então, cada valor menos a média elevado ao quadrado, isso eu vou chamar de desvios, tá certo? Quadrado dos desvios. De x, mesma coisa, ó, somatório, aqui, y menos y média, é o quadrado dos desvios da segunda matriz y. Então, eu tenho um somatório. Ou seja, vai me interessar o resultado final, tá certo? Ou seja, já que você tem um somatório, e nós chamamos esse x maiúsculo menos y média maiúsculo ao quadrado, chamamos isso de x minúsculo, então eu posso substituir esse termo aqui, ó, todo esse termo, e chamar de somatório de x minúsculo, está aqui, ao quadrado, vezes somatório de y, ó, y minúsculo ao quadrado. E a raiz desses termos aqui. Então, ou seja, esta fórmula aqui é a fórmula que vai nos mostrar os resultados do índice de correlação linear entre aquelas duas variáveis x e y. Perfeito? Bom, mas veja só, nós vimos que para encontrarmos a covariância, nós tínhamos o somatório de x e y sobre n, tá certo? Então, se você observar bem, ó, somatório de x, y. Então, esse numerador aqui é o mesmo numerador da covariância. Então, se nós encontrarmos a covariância primeiro e formos calcular na sequência esse índice de relação ou de correlação, basta que eu acrescente a minha tabela, quem mais? O termo x ao quadrado, que nada mais é que x vezes x. E também o termo y ao quadrado, que nada mais é y vezes y, tá certo? Então, esse somatório aqui vai ser o final, onde eu vou calcular 1 a 1 e vou ter um somatório. Quando eu tiver esse somatório na minha tabela, vezes o outro somatório de y na minha tabela, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, aquele numerador que eu já tinha, eu vou aproveitá-lo e efetuar esse cálculo. E vou achar valores. Lembrando que qualquer cálculo que nós façamos, esse valor de R aqui, ele sempre vai variar de menos 1 a mais 1. Isso é interessante, essa observação, porque se você errar num cálculo qualquer, encontrar um valor acima de 1, você já pode parar o exercício para rever os seus cálculos. Porque qualquer valor que você terá aqui, sempre vai variar de menos 1 a mais 1. Tá? Esse valor vai nos levar depois a uma tabela, eu vou mostrar para vocês mais à frente, que vai nos mostrar a intensidade desta relação. Quanto mais próximo de 1, mais forte será essa intensidade. Uma relação positiva forte. Quanto mais próxima de menos 1, será uma relação de intensidade negativa forte. Tá? Ok? Mas isso terá uma tabelinha que eu vou encaminhar para vocês mais à frente. Tudo bem por enquanto? Alguma pergunta? Acho que não, né? Não dá para perguntar, mas você pode tirar dúvidas mandando um feedback para mim por e-mail, que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível, ok? Bom, esse aqui é aquele exercício, é o mesmo exercício que nós havíamos verificado, mesmo exemplo, tá certo? Que pede para nós encontrarmos aqui, ó, a correlação entre as duas variáveis. Nós já calculamos lá atrás que deu, lembra, o valor deu 53,9.
Mas faltou então verificar, aqui, ó, vocês observarem aqui, ó, a relação entre essa relação R, ou seja, o índice de correlação entre as duas variáveis, entre investimento e propaganda daquele produto, tá certo? Então é o mesmo exemplo, né, que nós tínhamos até aqui, ó. Nós tínhamos só essa tabela aqui, XY, e o somatório que nós fizemos está aqui embaixo. Então eu não vou precisar, para calcular esse valor R, esse índice, refazer, já que eu já fiz anteriormente, ele está aqui. Então eu vou aproveitar este valor, ok? O que nós comentamos? Eu vou precisar, para o meu cálculo, para a minha fórmula, apenas o que? O x ao quadrado. Que vai me interessar quem? Olha aqui para baixo. O somatório desse x ao quadrado. Para a fórmula, que vocês vão observar se era esse valor. E vai me interessar também o que? O somatório, ó, de y ao quadrado, que está aqui embaixo. Que vai nos levar para a fórmula. Então a fórmula ficará simples desde que eu complete de forma adequada. Então quem é esse x vezes x? É o x ao quadrado que eu preciso, tá certo? De cada termo, de cada linha, certo? De cada linha, lembrando que linha a gente definiu no passado que é uma classe, tá certo? Nossa planilha. Então quem é x vezes x? Se nós dissemos que aqui, ó, lembra, era o x minúsculo, então eu vou pegar esse valor aqui, ó, vou multiplicar por ele mesmo, ó, ou seja, elevá-lo ao quadrado. Então, menos 9 ao quadrado, sabemos pelas regras básicas da matemática que vai dar quanto? 81. Tá? Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 36, ó, menos 6 ao quadrado, 36. Tá certo? Então, atenção só nesses cálculos quando o valor for negativo. Certo? Quando for positivo, é tranquilo, não há que se pensar muito. E aí você terá o x ao quadrado aqui, ao quadrado, uma série de valores, somando ao final aqui, o somatório, 290. O mesmo procedimento você vai fazer para o y vezes y ao quadrado. Mas cadê o y? É esse y aqui, ó, y menos a média, y minúsculo. É cada valor ao quadrado, para você colocar nessa coluna que você criou. Então, o que você terá aqui? Menos 16,5 ao quadrado, né? Vai jogar aqui o valor. Menos 11,5 ao quadrado. Esse valor aqui, quanto que é? 8,5 ao quadrado. Esse valor aqui, qual é esse valor? Ah, deixa eu pensar aqui. Menos 6,5 ao quadrado. Tá? E assim sucessivamente. Vou levar cada termo que é ao quadrado, vou colocar nessa coluna. E vou aproveitar, como eu havia comentado, apenas o somatório, tá? De x ao quadrado, y ao quadrado. Então, o que eu tenho na minha fórmula? R é igual somatório xy, aqui, ó, somatório xy, que é esse termo aqui, raiz quadrada de quem? Aqui uma fração, eu tenho no meu denominador, raiz quadrada de quem? 290, quem é 290? É o somatório de x ao quadrado, 290, vezes o somatório de quem? Y ao quadrado. Olha a minha resposta, 0,8743. Lembra que eu acabei de comentar que esse cálculo aqui, essa resposta, você sempre encontrará um valor variando de menos 1 a mais 1. Ó. Então está coerente o valor. Se você achasse aqui 1,8, para e reveja as contas. Tá? Então não pode passar de 1. Já que você tem a variação de menos 1 a mais 1. Ok? Tudo bem até agora? Perguntas? Agora não dá, né? Vamos lá. E aí, um exemplo, só para ratificar aí, tá certo? Consolidar aí os dados. Um exemplo de covariância. Lembra? Variável x, variável y. Só para ratificar. Quem era a minha variável x? Eu chamei de português, matemática. Poderia ser ao contrário, matemática e português. Tá? São duas situações. Ou seja, o que nós temos aqui? São alunos, né? Na disciplina português, matemática.
Aí criamos essa tabelinha, né, com as variáveis x e y. Criamos uma outra coluna, x menos a média. Média de quem? Média de x. Vou pegar esse valor aqui, ó. Aqui aparece para vocês. 80 total, sobre 5. São 5 linhas, 5 classes. 16. Tá certo? Então, eu tenho aqui, média. 8, ó. Aqui, x menos a média. 5 menos quem? A média que eu calculei, tá? 16. 5 menos 16 vai dar quanto? Aqui, ó. 5 menos 16 menos 11. Ficou invertido, né? Ficou aqui invertido. Menos 11. Tá certo? A mesma média aqui, tá certo? Perdão, estou em y, né? Voltando aqui. X, 8 menos a média, é a mesma média, que é 16. 8 menos a média, 2. 14 menos a média, que é 16. 14 menos 2, menos 2, tá certo? 12 menos a média, menos 4. 22 menos a média, 6. 14 menos a média, menos 2. Certo? Mesmo procedimento para a média de y. Mesmo procedimento. Tá certo? Mas para a covariância, o que eu quero? O produto desse x aqui e desse y. Tá aqui, ó. Então, efetuando esse produto aqui, ó, eu tenho menos 22, 6, menos 12, 66, 0. Faço o cálculo, o que me interessa? Esse valor em verde aqui, 38. Tá certo? Que tá aqui, ó. Covariância, o somatório de x e y, certo? Dividido pela quantidade de linhas ou de classes. São 5, então 38 por 5, 7,6. O que é isso? Isso demonstra que a minha covariância, ela é o quê? É a relação o quê? Positiva. Positiva. Ok? Se fosse valor negativo aqui, seria uma relação negativa. Tudo bem? E é claro, se eu for encontrar o índice de correlação mais à frente, eu vou criar aqui, ó, mais duas colunas. De x ao quadrado, tá? Que é esse valor aqui ao quadrado, e de y ao quadrado, que é esse valor aqui ao quadrado. Então, já adiantando aqui, ó, tá? Esse valor aqui, ó, 2 vezes 11. 2 vezes 11 menos 22. 2 vezes 3, 6. Tá certo? Está calculado. E esse valor que é ao quadrado, é cada x ao quadrado, temos aqui, vai nos interessar quem? O somatório. Y aqui ao quadrado, menos 11 ao quadrado, 121. Cada termo ao quadrado, vai nos interessar esta somatório. Tá certo? Então aqui a covariância, quanto que deu? 7,6. Tá certo? E para fecharmos então, vamos calcular o R. Então, ou seja, o R mostra apenas a intensidade da relação. Tá? Ou seja, a covariância mostra se a relação é positiva ou negativa. E o R, que é esse coeficiente, nos mostra a intensidade da relação. Se as variáveis se relacionam fortemente, fracamente, moderadamente, ou se é uma relação fraca, ou se não há relação alguma. Tá, ok? Bom, como a tabela aqui eu transpus para cá, o que nos interessa aqui para calcular o índice R? 38, que é o cálculo anterior, que vai para o numerador. Esse valor vem para aqui a raiz desse somatório e 260. Então, ou seja, R, o que eu tenho no numerador? Somatório de x e y vale quanto? 38. Está aqui, ó, 38. Dividido pela raiz de quem? Somatório de x ao quadrado. Cadê o valor? 64. Está aqui. Vezes somatório de y ao quadrado. 260 está aqui. Então, o que eu faço aqui agora? Pelas regras básicas da matemática, a gente vai multiplicar, extrair a raiz, ó, multiplicou, certo? O numerador é o mesmo, 38, e extraindo a raiz aqui, deu 128. Fazendo essa divisão aqui, quanto nós encontramos? 0,29. Lembra? Não posso
achar o valor acima de 1. Então, está coerente este resultado. Aí, na tabelinha que vocês vão receber futuramente, vai estar esta informação. Esse valor aqui é bem próximo de zero. O que isso significa? Que não existe relação ou correlação entre as notas das disciplinas de matemática e português, visto que o índice ter ficado bem próximo a zero. Então, você vai calcular os valores e vai comparar esses valores numa tabela para poder responder certas questões, certos questionamentos. Tudo bem? Ok, então por hoje nós ficamos aqui. Tá? Quaisquer dúvidas podem me retornar por e-mail. Eu agradeço. Boa tarde ou boa noite para todos vocês.